Dali, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste reagístico canal Léo Brasil aqui. Estamos hoje neste videozaço para complementar o iceberg do Brasileirão do meu querido amigo Storable Football, que postou para nós aí o iceberg do Brasileirão. É isso aí, meus amigos. Então, vamos direto agora, sem enrolação, porque afinal de contas o vídeo é longo, gente. Aliás, a parte 3 foi bem menorzinho. Vamos ver se a parte 4 vai ser tão grandona assim. Ainda tem um tempo considerável ali de vídeo, hein? Vamos então para a camada 4, as profundezas do iceberg, parte 2. Bora lá. Era a reta final do Campeonato Brasileiro de 2009, e o atual tricampeão São Paulo vinha forte na briga pelo quarto título consecutivo. Roubaram o Galo. Na 34ª rodada, o São Paulo visitava o Grêmio, e acabou tendo 3 jogadores expulsos no duelo que terminou empatado em 1-1. Foram eles Borges, Dagoberto e Jean. 3 pilares da equipe, sendo Dagoberto por vermelho direto, Borges e Jean pelo segundo amarelo. Mas a polêmica acontece no julgamento, pois o STJD decidiu punir os 3 atletas com 3 jogos de suspensão, uma pena extremamente rígida, levando em conta 2 expulsões por segundo cartão. Com isso, o São Paulo teve que jogar desfalcado de 3 de seus titulares para 3 das 4 rodadas decisivas do torneio, São Paulo, onde o tricolor acabou deixando pelo caminho pontos importantíssimos contra Goiás e Botafogo. Se o São Paulo tivesse vencido um desses 2 jogos, ele teria sido campeão. Há torcedores que afirmam até hoje que a CBF influenciou para que o São Paulo não seguisse sua dinastia. Pera aí, rapidão, eu não devia ficar pausando não, porque o vídeo é longo, mas... Ó, que coincidência! Mais uma polêmica que o campeão foi o Flamengo. Coincidência, né, gente? E daqui a pouco, eu aposto com vocês que os flamenguistas vão encher a caixa aqui de goma. Quer apostar? Eu bato a aposta. Olha só, o Flamengo foi campeão, né? Coincidência. Dinastia. Felipe não pulou. Essa é uma teoria da conspiração que diz que o goleiro do Corinthians, Felipe, não pulou de propósito em um pênalti contra o Flamengo pelo Brasileirão de 2009. Flamengo de novo! Uma vitória do Flamengo tiraria da liderança o rival São Paulo, que buscava o 4º título consecutivo e naquela rodada desfalcado tinha tropeçado frente ao Goiás. A derrota corintiana também evitava que chegassem à ponta os outros rivais Palmeiras e Internacional. Colorado, que vivia o auge da sua conturbada relação com o Corinthians naquela década de 2000, sendo inclusive acusado de entregar o jogo para o Goiás em 2007 para a equipe paulista cair. Com a vitória rubro-negra, o Flamengo assumia a liderança na penúltima rodada. O título se confirmaria na rodada seguinte. Sobre o pênalti, anos depois o goleiro Felipe falou que ficou no meio porque achou que o batedor bateria no meio, entrando em contradição com o que ele mesmo falou na época, que não iria pular por discordar da marcação do penal. Apesar de não faltarem motivos, não existe nenhuma comprovação de que o Corinthians fez corpo mole e entregou aquele jogo. Que coincidência. Se os paulinos se irritaram com a suposta entregada do Corinthians no Brasileirão de 2009, eles puderam sentir o doce gosto da vingança logo no ano seguinte. Dessa vez, era o Corinthians que liderava o torneio, mas a equipe alvinegra tropeçou frente ao Vitória a 3 rodadas do fim, e tinha que torcer para o São Paulo arrancar pontos do Fluminense se quisesse se manter na liderança. E o São Paulo, que já não queria mais nada naquele campeonato, teve 2 jogadores expulsos e levou logo 4 do Fluminense, que assumiu a liderança e não largou mais, sendo campeão brasileiro. Nesse meio tempo, tendo jogado com o Palmeiras, inclusive, que também não tinha por que dar a vida. Quem com ferro fere, com ferro será ferrado. Bora. O Brasileirão de 2009 teve mais um jogo suspeito que mudou. O Brasileirão de 2009 foi uma maravilha, né? Brasileirão de 2009 foi, ó, os rumos do torneio. Na última rodada, o Flamengo recebia o Grêmio, enquanto o Inter recebia o já rebaixado Santo André. Com a lógica se confirmando e o Inter vencendo o Santo André, o Flamengo seria obrigado a vencer o tricolor gaúcho para ser campeão. Caso contrário, o campeão seria o Internacional. Com a oportunidade de tirar o título do seu rival e sem interesse nenhum no campeonato, pois já não disputava nada àquela altura, o Grêmio escala os reservas e é derrotado por 2-1, o que gerou a fúria dos colorados que acusam os gremistas de corpo mole. Na época, a torcida do Inter recortou um trecho do jogo em que o atacante Bergson, ao entrar em campo, teria dito para Douglas Costa não chutar mais no gol. Mas não existe um vídeo em boa qualidade da cena e a conclusão foi tirada a partir de leitura labial. Então não é confiável. Houve até um episódio curioso, pois um grupo de cerca de uma dezena de torcedores gremistas foram receber o time no aeroporto com hostilidade.
Isso porque, segundo eles, o time teria dificultado muito o jogo pro Flamengo, jogado com vontade demais. Anos depois, Douglas Costa chegou a admitir que a equipe gremista não deu seu melhor naquela partida. Jura? Puxa, ninguém esperava. Nos anos de 2011 e 2012, a última rodada do Campeonato Brasileiro era composta por clássicos regionais. Isso para obrigar times que já não brigavam por nada no campeonato a jogar com seus titulares e com vontade, para evitar as tradicionais entregadas, que estavam bem em alta na época ali de 2009 e 2010. Mas a última vez que isso aconteceu foi em 2012, e o principal motivo pro fim foi a dificuldade na logística de segurança, pois estados como Rio e São Paulo teriam que dividir seus efetivos de polícia em 2 jogos, pois são 4 rivais. Uma forma de contornar isso era levar um dos clássicos para outra cidade. Por exemplo, em 2011, Fluminense e Botafogo foram jogar em Volta Redonda para Flamengo e Vasco ser no Rio. Já com os paulistas, São Paulo e Santos foram lá para Mogi Mirim, enquanto Palmeiras e Corinthians duelavam na capital. Mas isso acabava sucateando o jogo, pois levava um dos duelos mais atrativos para o público para longe do mando dos clubes. Outra solução seria colocar jogos em dias diferentes, como feito em 2012. Mas caso o jogo fosse importante, alguém acabaria levando vantagem por já saber o resultado do seu adversário. Então, em 2013, uma votação foi feita e decidiu-se acabar de vez com os clássicos na última rodada. E aí, você gostava da ideia? Os caras não sabem organizar um trem, bicho. Durante o Brasileirão de 2003, o Juventude ia aplicando um sonoro 6-1 no Corinthians dentro do Alfredo Jaconi. E quando o jogo já entrava nos acréscimos da segunda etapa, o repórter da Globo entrevistou o técnico Geninho do Corinthians. E ainda no banco, com a bola rolando, o técnico se demitiu ao vivo para milhões de telespectadores. O Mauro tá ali bem pertinho do Geninho, vamos tentar ver se o Geninho fala alguma coisa, né? É um pouco provável, mas pelo Geninho, você talvez seja o que tenha menos culpa, mas costuma pagar por isso o técnico, né? Ah, mas com certeza, com certeza. Eu acho que esse negócio de culpa é uma coisa muito subjetiva, né? A gente machucada, renovação. É, mas você é o comandante, né? E você tem que assimilar as coisas. Acho que não fica depois disso? Hã? Acho que não fica no Corinthians depois desse jogo? Não, eu acho que depois desse resultado eu peço pra sair. Bom, tá aí então, né, cara? Eita! É o que eu imaginava, né? É o que eu imaginava, e o Mauro Naves acaba de dar um toque com o Geninho. Ao que tudo indica, né? O Geninho vai pedir pra sair do Corinthians antes de Já pediu. Antes de ter uma notícia desagradável, ele vai dar a notícia, né? Que tá saindo do Corinthians. Foi a declaração do Mauro Naves, do Geninho, pro repórter Mauro Naves. Fim de jogo, 6 para o Juventude. Fortaleza, na Série C de 2011, o Fortaleza precisava de uma goleada contra o CRB e secar o Campinense para escapar do rebaixamento para a Série D. A matemática para o Fortaleza ficar era, caso o Campinense vencesse o Guarani de Sobral por 1-0, o Fortaleza precisaria vencer o CRB por 4-0. As partidas aconteciam no mesmo horário. E nos minutos finais, o Campinense abriu o placar. Uma notícia devastadora para o Fortaleza, que ia vencendo o CRB por apenas 2-0. E é aí que começa uma sequência de lances bem bizarros para dizer o mínimo. Note que o CRB estava com 2 homens a menos, sendo um deles o goleiro, expulso por chutar a bola no gandula. E como o Clube Alagoano não tinha mais trocas, tinha um jogador de linha no gol. E a partida estava atrasada em relação ao jogo de Campina Grande, porque do primeiro para o segundo tempo, os jogadores do Fortaleza trocaram de uniforme e subiram com a camisa branca. Detalhe, eles tinham acabado de jogar o primeiro tempo contra o CRB, que estava vestindo uma camisa branca. Gol do Campinense! Que coisinha Gol do Campinense! podre, hein? Gol do Campinense em Campina Grande! O Fortaleza vai cair! E o Galo vai se classificar! Gol do Campinense aos 45 minutos do segundo tempo! Campinense 1, Guarani 0! 45 do segundo tempo. Festa pro torcedor do Campinense! Festa pro torcedor do CRB! César. O Galo está classificado, Edson Moura! E a torcida do CRB comemora como se fosse um gol aqui. Olha o gol do Campinense. O gol do Campinense na tela da TV Pajuçara. Gol do Campinense. Olha a festa do Marco Antônio, Edson Moura. Olha o Fortaleza, Carlinhos Bala. Gustavo Papa. Gol do Fortaleza. Gustavo Papa faz o terceiro aos 39. Fortaleza 3, CRB 0. Que isso? Carlinhos Bala tá correndo dizendo... Falta 1. É o filho do Jair, né? O filho do Jair Bala. Sinto o cheiro de treta.
forma, Vernon Collor, a sua participação no CRB. Para mim, o novo treinador deve vir para o Clube de Regatas Brasil. E, claro, contratar mais 2 ou 3 reforços, que era, inclusive, planejamento do Clube de Regatas Brasil. O CRB tem, ir para outra fase é como começar toda uma história nova. Olha o Fortaleza atacando, tem que marcar mais 2 o Fortaleza. Vez por 3-0, olha a batida pro gol, Vinicius na zaga, pancada. Gol do Fortaleza. Gol do Fortaleza. E o gol do Fortaleza acontece mais um no estádio Presidente Vargas. 4 para o Fortaleza, 0 para o CRB. Isso é uma vergonha nacional. Isso aí o Brasil tem que mostrar isso. Tem que contar essa história. Alguém tem que relatar isso. 5 minutos. Você acredita que o jogador do Fortaleza, César, veio pedir para os jogadores do CRB deixar levar mais um gol? É brincadeira, César. É brincadeira. O quarto árbitro não vem aqui não, ó. Tirar o auxiliar, professor. É inacreditável, César. Acabou o jogo, a vitória do Fortaleza. O que eles queriam aconteceu. Fora o vídeo dos jogadores do banco do Fortaleza pedindo descaradamente pro jogador do CRB entregar mais um gol, o que mais levantou discussão foi Carlinhos Bala dizendo pros adversários que faltava um gol na comemoração do terceiro, o que segundo ele era uma provocação e não um pedido, e a câmera flagrando o jogador do CRB supostamente falando pro goleiro deixa fazer poucos segundos antes do quarto gol do Fortaleza. Segundo o relato do próprio jogador, ele na realidade disse deixa bater, ele estava se referindo ao tiro de meta. Houve tentativas de se comprovar alguma compra de resultado, mas o caso foi arquivado e ninguém foi punido. Vale dizer que no outro jogo do grupo, o Campinense foi extremamente beneficiado, com um gol impedido e um gol do Guarani de Sobral mal anulado poucos minutos antes. Sinto o cheiro de treta! Isso aí foi roubado. Em 2011, não... o Atlético Mineiro... Não, isso aqui eu não vou... Isso aqui eu vou pular. Isso aqui não me interessa. Cadê onde é que pula isso aqui? Tinha a faca e o queijo na mão para realizar o sonho de todo torcedor, rebaixar seu arquirrival. Só que ele jogou o queijo no chão e enfiou a faca no próprio estômago. Naquele esquema de clássicos na rodada final, o Cruzeiro precisaria somar pontos frente ao Atlético, ficando de olho no Atletiba e no jogo do Ceará, que eram os dois adversários que poderiam ultrapassar a Raposa. Mas ele não precisou de nada disso porque fez sua parte. E muito bem. O Cruzeiro destruiu completamente o Galo, vencendo por 6-1 e escapando de sua primeira queda. O Cap até venceu seu clássico, mas de nada adiantou. Ele acabou caindo no lugar. Roubado. Esquece. Em 2012, o Palmeiras perdeu para o Inter por 2-1. Um resultado catastrófico para a equipe alviverde, que lutava contra o rebaixamento. A polêmica fica por conta do gol de empate que o atacante palmeirense Barcos marcou, com a mão. O problema é que o juiz e os bandeirinhas não viram irregularidade e deram o gol. Porém, segundo relatos, o delegado da partida havia perguntado aos repórteres se o gol foi legal. E eles, com a imagem e as câmeras da TV, disseram que não. Com a negativa, ele informou ao quarto árbitro, que falou com o juiz, e anulou o gol. Uma prática ilegal, afinal era 2012 e não existia VAR. O Palmeiras chegou aí para a justiça tentar a anulação da partida. Uma situação no mínimo inusitada, porque eles queriam anular a partida por causa de um gol de mão que foi ilegal, mas foi mal anulado ao mesmo tempo. Ei, Palmeiras! No início dos anos 90, o Internacional contratou o jogador Silas, do Central Espanhol do Uruguai, pelo valor de $100 mil, mas não pagou. Por conta dessa dívida, o Central Espanhol entrou com ação na FIFA, que ameaçou rebaixar o Colorado para a segunda divisão. E de fato, o Inter chegou a ser considerado rebaixado por 3 dias, até um acordo ser feito e o Inter retornar à primeira divisão. Inter, tem que pagar, Inter. Em 2007, Goiás e Corinthians brigavam contra o rebaixamento. E na última rodada, com a vitória do Goiás sobre o Inter e o empate do Corinthians com o Grêmio, o Corinthians acabou rebaixado e o Goiás permaneceu na Série A. Na entrevista pós-jogo, o volante do Goiás, Amaral, se empolgou e falou isso aí pra TV. Graças a Deus, vi muita raça, muita vontade de conseguir essa vitória aí. Estamos na Série A e o Corinthians se fudeu. Alguns anos depois, ele foi jogar no Palmeiras. E algo me diz que essa entrevista deu uma ajudinha. Essa eu não lembrava, mano. O cara chega na câmera e fala que o Corinthians se full, velho. Como é que pode, mano? Os caras eram muito doidos, velho. Vamos lá. Ai, eu tô chorando. Esse é um acontecimento muito comum com equipes brasileiras, principalmente em divisões inferiores. Nesse ano de 2024, por exemplo, Vila Nova e Democrata optaram por não disputar a Série D por esses motivos. De 2019 pra cá, em todas as edições da Série D, houve pelo menos um time que declinou o convite, alegando dificuldades financeiras. Acontece muito esse negócio, é uma pena. Para a Libertadores de 2000, a Conmebol decidiu aumentar o número de participantes de 24 para 32. Com isso, o Brasil, que teria direito a 2 vagas, ganhou mais 2. Agora serão 4 brasileiros na disputa. E a CBF foi pega meio de surpresa, porque ela não tinha maneira de definir essa 4ª vaga.
Iria o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, o vice-brasileiro e quem mais? Lembrando que na época a fase final do campeonato era um mata-mata, ou seja, não tinha essa de leva o terceiro, porque não tinha uma disputa de terceiro, não estava previsto no regulamento. Por isso, a CBF criou para 1999, e apenas para aquele ano, um formato de torneio relativamente comum aqui na América do Sul, mas que nunca houve antes no Brasil. Uma seletiva para a Libertadores. Ela juntou todos os representantes do campeonato que não estavam na fase final e nem tinham sido rebaixados, e botou eles em um mata-mata, onde o campeão levaria a vaga para a Libertadores. Os clubes que iam sendo eliminados da fase final do Campeonato Brasileiro iam sendo adicionados na seletiva. E por isso que São Paulo e Vitória aparecem direto na semifinal. O campeão foi o Atlético Paranaense, que conseguia pela primeira vez em sua história a vaga para a Libertadores. E pode-se dizer que esse torneio foi quase uma Copa do Brasil. E do jeito que as coisas são, eu não duvido nada que no futuro ela pode até ser considerada uma. Não dá ideia não, João. É comum ver pessoas falando que o Flamengo foi rebaixado no ano do seu centenário, em 95. Mas virou a... O Flamengo... Eles vão ficar... Não adianta ficar puto comigo. O Flamengo foi rebaixado e foi salvo no tapetão. Sim, senhor! E não foi só em 95 não, tá? No ano ali que rebaixaram a Portuguesa, o Flamengo também tinha caído, aí salvaram o Flamengo. Aí o Fluminense ia cair e salvaram o Fluminense e rebaixaram a Portuguesa. Falei mesmo, não adianta ficar com raiva de mim não, tá na história. Não tô inventando. A mesa e permaneceu na elite. Porém, essa informação não procede. O Flamengo de fato teve um centenário péssimo, ficando em uma das últimas posições do campeonato. Porém, naquele ano, só caíam 2 equipes. E isso não foi uma mudança de regulamento em cima da hora, como algumas pessoas dizem. Afinal, desde o fim dos anos 80, cair 2 era meio que o padrão. Só começaram a rebaixar 4 times em 97, 2 anos depois. Se o Flamengo tivesse ficado entre os 4 últimos em 97, ele teria caído. Como foi em 95, ele não caiu. Não me interessa, rebaixou sim, roubado! Isso é só pros flamenguistas escrever aqui nos comentários, que eu adoro. Os flamenguistas são a alegria da gente. Eles falam um monte de besteira, é tão engraçado. Abraço aí, nem todos, tá, gente? Tem uns aí que são muito bons. Muito gente fina, muito legais. Um abraço pro meu amigo Flá Malvadão 2019. Gente boa pra caramba. Tem mais um flamenguista também lá nos... Agora eu esqueci. Um abraço pros flamenguistas aí que são membros do canal, tá? É só pra dar uma provocada. Tartá era jogador do Fluminense e estava emprestado ao Atlético Paranaense durante o início de 2010. Ele já havia sido 2 vezes punido com o cartão amarelo durante o Campeonato Brasileiro. Caso sofresse o terceiro, seria suspenso. Quando retornou para o Fluminense, acabou sofrendo o terceiro amarelo contra o próprio Cap e por isso ficou de fora da partida contra o Grêmio. Em seguida, ele levaria amarelos contra Inter, Vasco e Palmeiras, ficando de fora também da última rodada, cumprindo suspensão. Boa, moleque. Até aí, tudo certo. Porém, na Série B daquele mesmo ano, um atleta do Duque de Caxias tinha levado um amarelo atuando pelo Ipatinga e posteriormente mais 2 pelo Duque. Mas ele seguiu atuando até ser amarelado 3 vezes pelo seu novo clube. Esse caso foi levado ao STJD e a equipe da Baixada foi absolvida, não sofrendo nenhuma punição. E é aí que as pessoas falam que o Fluminense deveria perder pontos, pois baseado nessa decisão, o jogador do Flu deveria cumprir suspensão na rodada 35 contra o Goiás, após ter levado o terceiro amarelo atuando pelo tricolor contra o Vasco. Só que isso não faz sentido nenhum, uma vez que a absolvição do Duque de Caxias no julgamento não torna a ação deles a correta. E é aí que entra a declaração do Procurador-Geral do STJD, que no caso do Duque, defendeu que o resultado conquistado em campo por mérito esportivo deveria ser mantido. Mas essa declaração acabou gerando polêmica mesmo 3 anos depois, em 2013, quando o mesmo STJD decidiu pela retirada dos pontos de Flamengo e Portuguesa, rebaixando a Lusa sem respeitar o resultado do campo. Internacional e Paysandu se enfrentavam pela 29ª rodada do Brasileirão 2002. O Papão já tinha escapado do rebaixamento, mas o Internacional precisava muito da vitória. Uma derrota o jogaria na 2ª divisão. E segundo as más línguas, 4 jogadores do Paysandu teriam recebido uma grana para fazer corpo mole. Isso chegou até os ouvidos do presidente do Papão, que anos depois confirmou a história e disse que chegou a oferecer dinheiro para que eles não entregassem o jogo. Mas nada feito. 2-0 pro Colorado, que se salvou da 2ª divisão. O interessante é que se o Inter caísse, teríamos Botafogo, Palmeiras e Internacional na 2ª divisão de 2003. Que isso, olha o Inter na mala preta, Em 1997, mano. a TV Globo divulgou gravações telefônicas que revelam mais um esquema de corrupção e manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Nesses telefonemas, é possível ouvir Ivens Mendes, que era o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, pedindo dinheiro para Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, e Alberto do Alibe, presidente do Corinthians, em troca de favorecimentos na arbitragem. Esse dinheiro seria para Ivens Mendes se lançar como deputado federal.
Exclusivo escândalo no futebol brasileiro. O chefão da arbitragem da CBF e presidentes de grandes clubes se envolvem numa história de corrupção, com lances que incluem acertos financeiros, promessa de favores da arbitragem e muitas mentiras. Treta! Eu gosto de treta! Adoro. Esse cabelinho de boi lambeu do William Bonner era muito bom, velho. Que isso, é outro nível. Alô, Mário Celso? É. Eu tô precisando que você me mande hoje 25 mil. Liga pra minha secretária, a Marli, dá os dados pra ela. Sei. Que eu entro em contato com ela e providencio. Sou eu, Ives. Você não falou com a dona Marli, rapaz? Já falei, já tá aí. Já foi. Já foi. Falei com ela agora? Já foi. Tá bom, um abraço. Tchau. Você tem que sentar por Duna no Vasco aí. Se puder, eu vou até falar com o juiz. Pra dar uma mãozinha pra você. Quem é que vem aí? Aí é o Godoy, Oscar. Até pra você falar com o seu jogador que esse Oscar é meio unha de cavalo. Não reclamar, não fazer p*** nenhuma. Faca direitinho o Edmundo, ele fica nervoso. Você precisa ver aí o que eles vão me ajudar, hein, rapaz? Não, vai começar bem já. O que você chama de bem? Bom, não é por telefone que eu falo. Ah, mas não tem nada demais, conversa bem. Tanta gente ajuda tanto candidato. Não, já começa com 100. Aqui pode ficar tranquilo, que vai sair o que você quiser. Na justiça comum, o processo não foi muito longe, porque os áudios foram coletados de forma clandestina, ilegal. Portanto, não serviam de prova. E como esses eram os únicos indícios de crime, ninguém foi punido. A justiça é uma piada, né, mano? A justiça é uma piada. O que importa não é o cara fazer certo ou errado. O que importa é se o grampo era legal ou ilegal, entendeu? É. Agora, o fato do cara ter sacaneado milhões de torcedores, pouco importa. Já na parte desportiva, a CBF baniu Ives Mendes do futebol. Mas os presidentes de Atlético e Corinthians passaram praticamente ilesos. E para não falar que não teve nada, o Atlético Paranaense começou o Brasileirão de 97 com 5 pontos negativos. E só. O Corinthians, por exemplo, não sofreu nenhuma punição. Outra ação tomada foi de cancelar o rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 96. Com isso, Fluminense e Bragantino acabaram salvos, apesar de não terem nada a ver com a história. E foi meio que o jeito que a CBF encontrou de colocar panos quentes na situação e tirar o foco dos dois clubes envolvidos no escândalo. Inclusive, isso gerou essa magnífica foto do presidente do Fluminense estourando champanhe em comemoração à virada de mesa. O que acabou sendo meio inútil no final das contas, porque só adiou a queda. O Fluminense cairia logo em 97. Você provavelmente já se deparou com essa imagem pela internet. Uma suposta derrota do Fluminense pro Lagartense por 3-2 na Série C de 99. Desculpa estragar a magia, mas infelizmente tenho que dizer que esse jogo não aconteceu. Não, eu tive que parar de novo. Eu sei que o vídeo vai ficar imenso, mas eu tive que parar. Olha que pérola, é o time do Lagartense, mano. O goleiro é o Galo Cego. Aí na lateral direita nós temos Chico Manco, ou Tarzan. O Bago Duro é o zagueiro junto com o Timbó. Aí nós temos o Mumunha, ou o Mica, na lateral esquerda. No meio campo tem o Pavonho, o Bate-Fica, o Zaronho, o Pé de Foice. Isso aqui não tem como ser sério, não é possível, véio. E no ataque, o Nego Tula e o Criolina. Bode branco. Quem fez isso é um gênio, mano. O técnico é o Zé Maneiro. Ah, mano, que é isso? Isso aqui é lógico que é... Como é que alguém... Não tem como isso ser real, velho. Não tem como um time reunir... Não tem como um time reunir esses caras, velho. Não tem. Me desculpa, não tem. Nem se você apelidar todos os jogadores do time. Não tem como, velho. Essa imagem é só mentira. Pra não falar que esse jogo nunca aconteceu, ele na verdade foi pela Copa do Brasil de 99, e o Fluminense se deu melhor. Venceu a ida por 1-0 e a volta por 2-1. E embora os nomes também sejam falsos, o Lagartense entrava em campo com o Mocambo, Carlinhos Riachão e a Adocica. Naquela... Peraí, isso é muito bom! Falsos, o Lagartense entrava em campo Mocambo, Carlinhos Riachão e o melhor de todos, esse aqui é genial, o Adocica. Adocica, meu amor, Adocica. Ai, tinha até musiquinha. Isso aqui, ó, gente, isso aqui é melhor coisa do vídeo até agora. Com o Mocambo, Carlinhos Riachão e a Adocica.
Naquela Série C de 99, o Fluminense não enfrentou o Lagartense, porque o time de Sergipe sequer disputou o campeonato. Eles até se classificaram, pois venceram o Sergipano de 98, mas abriram mão da vaga por dificuldades financeiras. Eu preciso respirar, mano, isso é muito bom. Na estreia da Série D de 2019, o Motoclube venceu o Atlético de Roraima por 2-0. Mas, na súmula, o juiz anotou tudo invertido. Ele não só deu a vitória por 2-0 pro Atlético, como errou os autores dos gols. Depois de toda essa confusão, ele jogou a culpa toda nas costas do auxiliar, dizendo, abre aspas, meu quarto árbitro faz a cagada toda na súmula e eu pago o pato de lambanceiro. O quarto árbitro disse que o caso ficou no passado e que seu pensamento está no próximo jogo. Em 1986, o jogador Carlos Alberto, do Sergipe, foi pego no exame antidoping depois de uma partida contra o Joinville. Por isso, a partida que terminara 1-1 virou uma vitória para o Joinville. Esses pontos a mais que o Joinville ganhou poderiam deixar o Vasco em uma situação difícil de classificação. E se o clube não se classificasse, significaria que ele jogaria a segunda divisão no ano seguinte. Então, o time carioca articulou com outros grandes para tentar reverter essa decisão no STJD. E menos de 24 horas depois, a CBF, sem mais nem menos, eliminou a Portuguesa do campeonato porque ela estava movendo uma ação contra a Federação Paulista na Justiça Comum, o que é ilegal. Dessa forma, a CBF abriria uma vaga para o Vasco na próxima fase. Ah não, Vasco, até tu, Brutus! Caraca, mano, aqui eu vou mudar um pouco a minha opinião. Eu falava até hoje que o Galo era o time mais roubado do país. Tanto que vocês estão vendo que até agora quase não apareceu. O Atlético praticamente não apareceu aqui nesse vídeo. Tô enganado. A Portuguesa é disparado o time mais roubado desse país, mano. Disparado. O Galo vai pra segundo lugar. Eu tenho que ser humilde nesse ponto, velho. Eu tenho que aceitar. Não tem como, irmão. Derrubar a Portuguesa na justiça é uma pá de vez, moleque. Não é à toa que a Portuguesa morreu um tempo aí, cara. Poxa vida, coitada da Lusa, mano. Daí, os clubes paulistas se posicionaram contra, ameaçando boicotar o campeonato, o que levou a CBF a readmitir a Lusa. Nesse meio tempo, o Vasco conseguiu anular os pontos dados ao Joinville, pelo doping do jogador de Sergipe, o que gerou uma imensa briga na justiça. Foi aí que entrou um tal de Conselho Nacional de Desportos, que eu nem sabia que existia, mas pelo jeito é o chefão dos chefões do esporte brasileiro. Ele determinou que o Vasco e o Joinville participassem da segunda fase. E a CBF aproveitou essa brecha para classificar Santa Cruz, Náutico e Sobradinho, que tinham sido eliminados, com a justificativa de reequilibrar os grupos. E esse foi só mais um capítulo daquele complexo brasileirão de 80 times que a gente mencionou lá na camada 1. Sensacional. Lembra que lá na primeira camada eu disse que em 1986 a CBF decidiu unificar todas as 3 divisões em uma só? Então, por isso, a Série B daquele ano meio que não existiu de fato. Mas 4 grupos daquele campeonato, os grupos E, F, G e H, continham os times que deveriam jogar a Série B e eram considerados como a segunda divisão. Os campeões dos grupos foram 13, Central de Caruaru, Inter de Limeira e Criciúma. E como não teve um cruzamento entre eles, Central e 13 se intitulam campeões da Série B de 1986. A Inter de Limeira cogita pleitear o título caso os outros 2 clubes consigam reconhecimento oficial da CBF. E o Criciúma, em 2023, também demonstrou interesse em ser reconhecido. Ou seja, os 4 se dizem campeões da mesma Série B. Apesar disso, a CBF não reconhece nenhum. Coisa muito parecida aconteceu com o Paraná em 2000, pois ele foi campeão do módulo equivalente à Série B, mas que oficialmente não era uma segunda divisão, pois na mesma edição ele teve o direito de disputar a fase final com os clubes da elite. E em 2023, ou seja, 37 anos depois do ocorrido, foi levantada a hipótese de se disputar um quadrangular entre os 4 para definir o campeão. Mas não rolou, a ideia não foi pra frente. Não faz sentido nenhum isso, mano. Em outubro de 1982, a revista Placar escancara um esquema de manipulação de resultados que ficou conhecido como máfia da loteria esportiva. A loteria esportiva era o principal jogo de azar da época, mantida pela Caixa Econômica Federal. A denúncia diz respeito a um grupo de apostadores que cooptavam jogadores, dirigentes e empresários para arranjar resultados, conseguindo assim lucrar em cima das apostas. Essas suspeitas já vinham desde o final dos anos 70. E para quem não sabe, naquela época não tinha as casas de aposta igual hoje. A loteria esportiva você colocava o placar ou a coluna, né, de quem ia ganhar. Então, por isso que muitas vezes na rádio aí, quem pegar a narração antiga, vai ouvir ali jogo 1, coluna 1, quer dizer, que significa que o visitante ganhou. Jogo 2, coluna do meio, significa que o jogo empatou. Jogo 3, coluna da direita, significa que o time visitante que ganhou. Aí tinha isso antigamente aí na loteria, né? E a matéria acusava 125 pessoas de envolvimento.
Dessas, apenas 20 foram indiciadas e ninguém foi preso. Entre os acusados estavam 2 campeões mundiais pela seleção brasileira, Amarildo e Marco Antônio. O caso foi abafado e gerou pouquíssimas consequências. Como costumam dizer, terminou em pizza. Quem mais saiu prejudicado à época foi a própria denunciante, a revista Placar. Não, pera aí, CBF, você é uma vergonha. Não fale assim da CBF, isso é um absurdo. Uma instituição tão idônea, um pessoal tão correto, que nunca atrapalha a vida de nenhum clube. Ai, gente, ironia, tão bom, vamos lá. Na 22ª rodada do Brasileirão de 2014, o Botafogo enfrentava o Bahia no Maracanã, e Emerson Sheik foi o grande destaque de seu time, marcando os 2 gols do Alvinegro. Porém, sua equipe acabou sofrendo a virada após ter 2 jogadores expulsos, sendo um deles o próprio Emerson. Ele, que já tinha reclamado da arbitragem ao levar o primeiro amarelo por reclamação, após ser expulso, se dirigiu até a câmera posicionada fora do campo e expressou todo seu carinho para a entidade máxima do futebol brasileiro. Você é uma vergonha! Vergonha! Isso não gerou uma treta pra ele, não? Como já foi mencionado aqui nesse iceberg, existe uma grande polêmica que envolve o jogo entre Goiás e Internacional, pela última rodada do Brasileirão 2007. Na oportunidade, a vitória do Goiás, somada ao Corinthians não conseguindo vencer o Grêmio no Olímpico, jogou a equipe paulista na zona de rebaixamento, consequentemente, na 2ª divisão. E como não podia ser diferente, fica o questionamento sobre a postura do Internacional naquela derrota. Afinal, ainda estava fresco na memória dos colorados a perda do título brasileiro em 2005, em função dos desenrolares da máfia do apito e da polêmica arbitrária. Gente, isso foi uma vergonha. Isso foi uma vergonha. Isso foi uma vergonha. Do jogo decisivo entre as equipes. Muitos dos jogadores do Internacional ainda eram os mesmos e se sentiam... O goleiro deu uma voadora no Tinga, mano. Ele só acertou a perna do Tinga e o juizão falou, siga lá pelota. Injustiçados. O gol da vitória do Goiás foi marcado de pênalti, após 3 tentativas. Klemer defendeu as 2 primeiras cobranças de Paulo Baia, mas o juiz mandou voltar as 2, porque o arqueiro se adiantou. Na 3ª tentativa mudaram o cobrador, e aí sim saiu o gol que livrava o esmeraldino da 2ª divisão. O goleiro do Corinthians, Felipe, insinuou que houve sim entregado. Também e o diretor do Goiás chegou até a dizer que o clube tinha uma dívida de gratidão com o Internacional. E é bom enfatizar que não só essa, como qualquer acusação de entregada, praticamente nunca pode ser provada 100%. Sempre que alguém fala que teve, o outro vai lá e desmente, enfim, sempre vai ficar nessa área de especulação. Curioso, não? Bom, rapaziada... É isso, galera. Cara, que vídeo bom, mano. Todas as 4 partes, muito boa. Mas essa 4ª parte aqui foi sensacional. Os nomes dos times ali foi incrível, mano. Storable, tá de parabéns. Mais um vídeo sensacional aí. Quem não viu ainda as outras 3 partes, pelo amor de Deus, você veio e assistiu a 4ª parte e não viu as outras 3, tá de sacanagem. Volta aí e assiste. Cada parte do iceberg ali tá em um vídeo diferente, ou seja... O vídeo dele tem 2 e tá aqui na descrição, obviamente, né, galera? Então, vai lá no vídeo original, porque ele fez, deixa o like, né? Afinal de contas, eu só tô reagindo, ele fez o vídeo completo. Então, vai lá, deixa o like. Mas volta aí e assiste os outros também, pô. Se você ainda não assistiu, que eu reagi aos 4 níveis do iceberg do meu amigo Storable Football. Um grande abraço pro João aí, que é o responsável por essa obra de arte. Que é são esses vídeos aqui, muito bom, bicho, eu ri demais, não tem jeito. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar o like aqui e lá no Storable, que ele teve um trabalho grande para fazer. E se inscreve nos canais, afinal de contas, é através dessa inscrição aí que os trabalhos são valorizados a cada dia mais e mais, tá bom? Muito obrigado, galera, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, valeu e falou!